Olá, olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos sobre Lacan e Lévi-Strauss, como a antropologia estrutural do Lévi-Strauss nos ajuda a entender a psicanálise lacaniana. A gente já tem 4 outros vídeos sobre o tema no canal, então quem puder assista também os anteriores. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar o artigo A Eficácia Simbólica do Lévi-Strauss. E como é que a gente conversa tanto com antropólogos, cientistas sociais, quanto com psicanalistas? Para os psicanalistas, isso pode ser muito interessante para entender bases do pensamento do Lacan. São textos, a eficácia simbólica e o feiticeiro e sua magia, que ajuda muito a entender como funciona o raciocínio do Lacan, porque se inspirou muito nesses textos. Já para antropólogos e cientistas sociais, a gente vai tentar ajudar a dar compreensão a essas interlocuções com a psicanálise, que não são nem sempre muito claras. A gente vai seguir trabalhando na mesma perspectiva que a gente trabalhava com os temas do feiticeiro e sua magia. Lá o Lévi-Strauss apresenta 3 exemplos, esses exemplos são paradigmáticos, para que na análise dos exemplos ele apresente teses. Aqui é como se ele apresentasse um 4º exemplo, quase numa espécie de continuidade. E nesse exemplo ele vai fazer uma análise muito inspirada também na forma como ele analisava os outros exemplos. São exemplos de funcionamentos do sistema mágico, e o Lévi-Strauss vai partir do pressuposto que a magia funciona, e vai entender os mecanismos psicofisiológicos do funcionamento da magia. Funciona, mas a explicação para o funcionamento vai ser racional e psicológico. E vamos lá para o exemplo da eficácia simbólica. Na eficácia simbólica, o Lévi-Strauss narra um parto difícil e o tratamento desse parto difícil ofertado por um xamã. O Lévi-Strauss vai chamar atenção para alguns detalhes do funcionamento desse mito, dessa intervenção mítica sobre um parto difícil. O primeiro detalhe que o Lévi-Strauss está chamando muita atenção é que a própria narrativa desse processo é extremamente longa, detalhada, complexa. Então ele está só resumindo, mas a narrativa dessa intervenção mágica é transcrita em muitas e muitas páginas. E um segundo detalhe que o Lévi-Strauss vai nos contar é que a intervenção do xamã começa, inclusive, antes do momento do parto difícil. Então, temos um parto difícil, o xamã é convocado para ajudar esse parto, mas Lévi-Strauss chama a atenção de como, antes do parto já, a grávida ela tem que passar por um conjunto de rituais que são também narrados, uma espécie de descrição narrada do que ela tem que fazer. Então, antes do parto, ela tem que conversar com a parturiente, e depois ela tem que conversar com o xamã, mas nesse processo de conversa, ela vai narrando aquilo que ela está fazendo. Eu vim até aqui para conversar com você. Depois eu vou até ali para conversar com ele. Eu estou assim, assim, assado. E tanto a parturiente quanto o xamã repetem ainda essa narrativa. Ou seja, tem muito enfoque na repetição de uma narrativa de passo a passo dado pela grávida. Daí a gente salta, estamos no momento do parto difícil, o parto onde o bebê ficou preso no processo de parto e o xamã é convocado ali para ajudar. E o xamã é convocado ali para ajudar, vamos lembrar da ideia de que socialmente, humanamente, o ser humano frequentemente tem que lidar com situações que ele não consegue entender aquilo que está se passando, que são intoleráveis para ele, no sentido de que produzem perguntas do por que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo comigo. E a grávida está vivendo um processo desses. Além de viver um processo de um parto difícil, doloroso, ela está vivendo um processo também de incompreensão. Não está conseguindo entender o que está se passando com ela. Então, Lévi-Strauss chama muita atenção a esse detalhe, que a demanda de acolhimento da grávida é tanto para que se ajude o parto dela, quanto também para que se produza um sentido daquela experiência. E, novamente, voltando ali para a ideia de patologia do pensamento do Lévi-Strauss, Lévi-Strauss diz que a humanidade está sempre se chocando com problemas assim,
e que então há uma demanda social contínua por funções sociais que respondam a isso que não tem sentido e que amparem esses processos de dor incompreensíveis, seja as religiões, seja os xamãs, seja as psicologias, seja a medicina. São formas de amparo a essa demanda social de dar sentido a isso que surge enquanto experiência de sofrimento como sem sentido. Então, um primeiro passo na intervenção do xamã é chegar ali aportando uma série de saberes, uma série de conhecimentos sobre o que está acontecendo. O xamã, amparado com sua mitologia, ele vai dizer que há um espírito bom que cuida do processo de parto, tem 2 nomes isso no texto, e esse espírito bom não está conseguindo realizar o parto, porque no processo do parto também tem espíritos maus, monstros e animais que estão prendendo o bebê no útero da grávida. E novamente, o Lévi-Strauss vem chamando muita atenção para o fato de que não importa exatamente uma verdade factual, mas importa algo que se sinta como compreensível, como crível, como verdadeiro para aquele que recebe esse sentido. E a gente abordava muito sobre isso no tema do vídeo anterior. Então, talvez a nossa própria cultura tenha uma série de naturalizações do que sejam os processos de doença e de cura, que daqui a 100 anos a gente vai perceber que eram mentira. Mas o processo de compreensão do que a gente vive por um saber é importante. É importante para a própria transformação daquele sofrimento. E nisso a gente já vai abordando 2 sentidos da eficácia simbólica, que não é o sentido novo que o Lévi-Strauss está trazendo nesse texto, mas que já estavam contidos ali nos outros vídeos que a gente foi tratando. Vamos lembrar lá, para o Lévi-Strauss, a materialização de um sentido sobre esse adoecimento, sobre esse sofrimento, é também a própria transformação, já a própria transformação desse sofrimento. Então, a grávida que está sofrendo dessa experiência, que é uma experiência compreensível para ela, na medida que ela vai recebendo uma série de saberes sobre o que está acontecendo, esses saberes vão transformando a própria experiência concreta desse sofrimento. Então, articular uma série de sentidos sobre a causa do sofrimento e a causa da cura é já a transformação do sofrimento, porque é produção de sentido sobre aquele sofrimento, e o sofrimento responde ao sentido, se transforma pelo sentido. Um outro tema de eficácia simbólica que a gente já via também nos outros vídeos é que todo processo terapêutico, para ser eficiente, ele precisa de um sistema articulado de crenças. O paciente que recebe aquele procedimento tem que ter uma crença na funcionalidade, na efetividade daquele método. O agente do método, seja xamã, médico, psicanalista, também tem que ter uma crença na efetividade do método que está participando. Mas, sobretudo, ambos têm que estar dentro de um sistema social que dá razão àquele método, que reconhece socialmente aquele método, que dá validade àquele método. Então, vamos voltar lá para a grávida. A grávida, ela está recebendo um saber sobre o sofrimento que ela está vivendo, esse sentido vai transformando esse sofrimento e ela incorpora esse saber exatamente porque ela reconhece verdade e está numa comunidade que reconhece verdade e esse sistema mágico. Seguindo, Lévi-Strauss vai seguir nos contando temas para a gente prestar atenção aí, né, no processo dessa magia. Lévi-Strauss vai nos dizer que a narrativa mítica que o xamã vai usar na intervenção para ajudar nesse parto difícil, ela de forma relevante, ela se passa no corpo da grávida. Ela não é como as narrativas míticas que pelo cristianismo a gente pode pensar que se passam numa outra dimensão, no céu, no plano das ideias, numa dimensão não humana. Pelo contrário, essa narrativa dessa tribo indígena, ela é bastante encarnada, ela tem uma mitologia muito mundana, muito encarnada no corpo. Isso tem tudo a ver com a possibilidade do funcionamento dessa magia.
Então, é uma narrativa mítica que se passa no mundano, no próprio corpo. E o que o xamã vai abordar enquanto ideia é que ele precisa convocar uma série de espíritos e ele vai auxiliar esses espíritos a, no corpo mesmo da grávida, entrar pela vagina, passar pelo canal vaginal, ir até o útero, amparar o bebê a se desvencilhar do que está fazendo obstáculo para esse parto, que são monstros e animais que vivem no próprio útero, e depois desse processo eles vão escoltar esse bebê descendo pelo útero, pela vagina, no processo de nascimento. Então, a narrativa mítica que o xamã está usando como ferramenta de intervenção, ela se passa absolutamente no corpo e de uma forma muito procedimental, indo parte por parte, pedacinho por pedacinho, progressivamente no corpo. E o Levi-Strauss também vai chamar a atenção que esse processo do espírito, da entrada desses espíritos guerreiros que vão auxiliar esse processo de nascimento, ele vai iluminando o caminho para a grávida, ou seja, vai trazendo luzes, vai trazendo consciência a partes do corpo, ao caminho no corpo e aquilo que está sendo vivido no corpo por essa grávida. E o Levi-Strauss vai dizer, novamente, com a ideia de que a magia funciona, que esse processo narrativo tem efeito fisiológico. O corpo da grávida passa a agir, passa a reagir a partir daquilo que o xamã está narrando. E então o parto consegue se realizar. E é isso então que o Levi-Strauss vai passar a pensar como eficácia simbólica. Isso o quê? A possibilidade de uma narrativa poder ter efeitos fisiológicos. E o Levi-Strauss vai pensar isso a partir da seguinte ideia. A magia funciona pela sobreposição de 3 registros, articulando esses 3 registros que anteriormente não estavam articulados. E nessa sobreposição desses 3 registros articulados, efeitos podem se produzir de um para outro. Então, você articula 3 registros para que um registro possa afetar o outro. Quais são esses 3 registros? É o registro mítico, o registro da consciência da paciente e o registro orgânico do corpo da paciente. Então, o Levi-Strauss vai dizer que essa magia ela consegue funcionar por ter uma narrativa mítico-psico-fisiológica. Mítica, psíquica, orgânica. Mítica, psicológica, orgânica. Né? E ao conseguir estabelecer esses paralelismos de um campo para o outro, pode se produzir efeitos. Então, eficácia simbólica é a possibilidade de intervenção, de manipulação, Levi-Strauss está dizendo, manipulação no sentido de poder transformar o corpo, poder manipular o corpo, que esse paralelismo permite produzir. E então a gente retoma ali para a construção narrativa do Levi-Strauss, né? É importante todo aquele passo procedimental prévio à gravidez para que a grávida vá nessa narrativa articulando uma narrativa sobre o consciente, sobre como ela está entendendo a dimensão do que ela está vivendo. O xamã, ele passa a intervir, então, articulando essa dimensão da compreensão consciente da paciente a uma dimensão mítica. Ele vai falando, agora a gente está aqui para que os espíritos consigam te ajudar nesse processo. Então, a dimensão consciente e a dimensão mítica passam a se articular. E o Levi-Strauss vai nos dizer que o xamã também vai conseguindo articular essa dimensão mítica com a dimensão do corpo. Então, não só a paciente vai produzindo um sentido sobre a experiência do que está acontecendo através da narrativa mítica, que vai dizer para ela que o que está se passando é um bloqueio do feto causado por espíritos maus e que um espírito bom vai fazer o processo de nascimento desse bebê, passando pela vagina, indo até o útero, superando os obstáculos, escutando o nascimento, mas que esse processo ele não fica simplesmente na dimensão da consciência, mas ele passa a ser sentido na sensibilidade do corpo, manipulando o processo fisiológico. Isso seria eficácia simbólica.
E isso já é brilhante por si próprio, o Levi-Strauss entendendo como essa tribo indígena conseguiu pensar num método funcional de intervenção no corpo através de uma narrativa complexa que interpõe, que sobrepõe 3 registros, mas talvez o mais incrível é que o Levi-Strauss disso vai ter um puta do insight sobre o funcionamento da psicanálise. E a gente vai seguir sobre esse tema. Como do funcionamento dessa magia que sobrepõe registros simbólicos, a psicanálise pode funcionar. Mas, ainda sobre a sobreposição desses 3 registros, o mítico, consciente e o orgânico, é como se o Levi-Strauss estivesse pensando: esses 3 registros podem se sobrepor e produzir efeitos mútuos? Talvez porque todos eles já são previamente articulados e estruturados como linguagem. O mito é uma linguagem, a compreensão consciente que a gente tem da nossa realidade é uma linguagem, mas também o corpo orgânico se estrutura numa linguagem e responde a uma linguagem. Se esses 3 registros se estruturam sobre linguagem e respondem por uma linguagem, eles podem ser afetados mutuamente através de uma manipulação da própria linguagem, que é a ferramenta que o xamã consegue utilizar. E para entender esse processo, é também importante a gente recuperar um tema que a gente trazia no vídeo passado, de que nessa antropologia estrutural, nessa psicanálise estrutural, a compreensão do corpo, ela tenta superar esses dualismos de dividir corpo orgânico e ideia, de dividir corpo e mente, matéria e ideia. Na psicanálise estrutural e na antropologia estrutural também, esse corpo ele é desde sempre estruturado como linguagem. Então ele responde à linguagem. Isso são temas bastante desenvolvidos no campo da psicanálise, mas a gente pode tentar materializar esse tema pensando, por exemplo, como a gente sente cotidianamente experiências que são aparentemente ideias, mas que a gente sente no próprio corpo. Ou, por exemplo, uma pessoa que fica com torcicolo por estar se sentindo carregando o peso do mundo nas costas. Uma pessoa que sente vertigem como se estivesse caindo num momento onde ela está sentindo angústia, como se o chão estivesse abrindo sobre os pés dela. Os estudos da histeria do Freud têm muito essa temática. Do Freud enquanto médico se dando conta que as paralisações no corpo da histeria respondiam mais às ideias, por exemplo, a ideia do braço, do que exatamente ao caminho das enervações de um braço. E essa noção, então, vai nos levar a pensar que o corpo, ele sempre se estrutura como uma linguagem, então o corpo humano não funciona como um corpo animal, que está simplesmente num registro orgânico. Mas esse orgânico do corpo humano vai sempre se entrelaçando com a linguagem, que é onde o ser humano vive. Portanto, uma intervenção de linguagem pode produzir efeitos no corpo e o xamã, de alguma forma, aprendeu uma forma de manipular isso. Uma forma de pensar esse tema também é pensar como, por exemplo, tem vários estudos que vão trazer como no desenvolvimento infantil, a falha do processo em situações de desamparo, do processo de simbolização da mãe para o bebê, do corpo do bebê, produzem literalmente diminuição da sensibilidade desse corpo. Então esse processo de simbolização da mãe para o bebê do corpo é também a própria forma de sensibilização do corpo. Novamente, linguagem afetando o corpo, se encarnando, se corporificando. Bom, a gente via como Levi-Strauss, na primeira metade do artigo, ele trazia toda uma racionalidade para o funcionamento dessa magia, desse sistema mágico. O bicho ousado do jeito que era, agora na segunda parte do artigo, além de explicar o funcionamento do sistema mágico, ele quer explicar o próprio funcionamento da psicanálise melhor que muito psicanalista conseguiu entender. E por quê? Parece que meio que do nada ele começa a falar sobre a psicanálise. Qual que é a relação entre o xamã e a psicanálise que permite ele fazer um salto tão ousado? Para pensar isso, eu vou retomar um tema que eu já trouxe nos outros vídeos, que é o tema da homologia estrutural. A homologia estrutural permite o Levi-Strauss fazer algo que é
o que o Badiou chama de compossibilidade. De um campo, a gente conseguir fomentar diálogos que permitem conclusões ou insights para um outro campo. Isso no Lévi-Strauss se produz a partir de homologias estruturais. Ou seja, pensar que há funções semelhantes ocupadas em estruturas semelhantes, posições dessas estruturas semelhantes que permite que conclusões de um campo possa gerar insights em outro. E qual que seria essa tal dessas homologias estruturais da função de um xamã para a função de um psicanalista, o que não é muito óbvio de se perceber? O Lévi-Strauss vai então tecer uma série de semelhanças e de diferenças do funcionamento dos xamãs e dos psicanalistas. Mas nessas diferenças também, o Lévi-Strauss vai dizer que a coisa é quase como se fosse um oposto perfeito. Então, ainda assim, a gente poderia estabelecer conclusões, porque seria como se multiplicasse por -1 e a gente chegaria a resultados do funcionamento do outro campo. E ainda, vamos relembrar que no fim das contas, Lévi-Strauss está falando da psicanálise, mas isso pode servir para qualquer forma de psicoterapia. Talvez até as formas de terapia de forma geral. E o Lévi-Strauss, então, ele vai passando por essa homologia estrutural. Primeiro, a gente pode pensar que tanto o xamã quanto o psicanalista ocupam uma função social muito semelhante. Porque xamã e psicanalista, eles têm a função social de responder a um sofrimento. Mas, como oferta de terapia, eles respondem a um sofrimento, mas um sofrimento também que tem a característica de não ter conseguido ser resolvido pelas dinâmicas técnicas tradicionais de sua comunidade. Ou seja, a medicina ou a parturiente daquela comunidade não conseguiu resolver aquele problema. Então, é um sofrimento que surge também com uma dimensão de interrogação muito forte. O que está acontecendo comigo? Por que será que isso está acontecendo comigo? E esse sofrimento vai ser respondido, então, pelo xamã ou pelo psicanalista, que aportam uma linguagem que dá uma compreensão àquele sofrimento. Ainda, outra semelhança que o Lévi-Strauss está claramente chamando a atenção é que tanto o xamã quanto o psicanalista são trabalhadores da fala. O xamã não tem nenhuma outra ferramenta a não ser a própria palavra. É através da palavra que ele consegue fazer intervenções terapêuticas. Assim como o psicanalista. Então, os xamãs e psicanalistas trabalham pela fala. E ainda, ambos trabalhariam usando dessa eficácia simbólica. O xamã usando da eficácia simbólica para produzir intervenções no corpo, e o psicanalista, no fundo, também usaria de eficácia simbólica, mas não para produzir intervenção no corpo, para produzir intervenção no próprio psiquismo. Então, o lugar da causa do sofrimento é diferente. Para o indígena que o xamã está atendendo, o sofrimento está no corpo, e para o psicanalista, o sofrimento está no psiquismo. Mas o método de intervenção é igual, é através da eficácia simbólica, e o Lévi-Strauss está trazendo uma interpretação sobre a potencialidade da interpretação e da elaboração na cura psicanalítica, e a ferramenta é necessariamente a mesma, a palavra. E daí o Lévi-Strauss começa a pensar em oposições, diferenças entre o xamã e o psicanalista. O Lévi-Strauss vai dizer que o xamã está trabalhando com um mito coletivo, numa sociedade organizada por mitos coletivos. Então, as grandes questões daquela comunidade são profundamente respondidas por um mito que é uma construção coletiva para responder às grandes interrogações humanas. Qual que é o sentido da vida? Por que nascemos? Por que morremos? Por que sofremos? O que explica as contingências da natureza e de como isso me ataca, me produz mal-estar na minha vida. Então, o mito tem uma função social, responder coletivamente a problemas coletivos. E daí o Lévi-Strauss traz uma outra sacada. A neurose cumpre uma função parecida, só que numa perspectiva individual. E por que numa perspectiva individual? Porque nós, nas sociedades modernas,
a gente vive uma sociedade da queda do mito, que não tem mais grandes organizadores coletivos sobre os sentidos das nossas grandes interrogações. Então, aquilo que tinha um efeito coletivo muito forte, com a ideologia individual, passa para o campo da individualidade. Como se o indivíduo tivesse que responder individualmente coisas que coletivamente se respondiam nas tribos indígenas através do mito. E o Lévi-Strauss vai dizer que a neurose é isso. É um mito individual do neurótico, que vai gerar, inclusive, o texto do Lacan. A gente vai abordar isso em breve, mas a gente ainda vai seguindo nessas ideias de homologias estruturais, né? O xamã e o psicanalista operam sobre mitos, só que a do xamã é um mito coletivo, a do psicanalista é uma operação sobre o mito individual do neurótico. Ainda, xamã opera sobre o corpo, psicanalista sobre a ideia, tentando transformar esse mito individual do neurótico. E deixa eu ver se tem mais algum. E eles agem de formas diferentes. Se ambos fornecem uma linguagem para explicar a compreensão do sofrimento daquele paciente, o xamã ele é muito mais agente nesse processo de fornecimento de uma linguagem. Ele chega com uma série de saberes construídos que a paciente pacientemente absorve, né? De forma passiva absorve. O que está acontecendo com você é tal coisa, os espíritos que não estão permitindo o desenvolvimento do parto. Enquanto que o analista, mesmo que ele forneça uma linguagem, ele faz esse processo de fornecer uma compreensão sobre o adoecimento de uma forma um pouco mais passiva, de uma forma onde a escuta analítica vai construindo, vai costurando com os elementos da história individual uma compreensão para aquele mal-estar. Então, o processo de compreensão do mal-estar, no caso do xamã, é muito ativo. Ele leva os saberes, enquanto o analista vai construindo um saber a partir da sua posição de escuta com o material da narrativa individual. E, para concluir, se eu disse que tanto o xamã quanto o psicanalista agem pela palavra e usando da eficácia simbólica, o Lévi-Strauss também vai centrar muito essa ação terapêutica sobre uma experiência, sobre uma prática. E o Lévi-Strauss vai chamar essa prática, recuperando um termo da psicanálise, de abreação. Mas então a gente chega nesse problema. Ambos agem a partir de uma experiência, é a experiência que produz seus efeitos, mas como que a gente vai entender que experiência é essa? Ainda antes de entrarmos diretamente no campo da psicanálise e como o Lévi-Strauss está trazendo um sentido sobre a psicopatologia e intervenção psicanalítica, só retomando uma frase do Lévi-Strauss na continuidade dessa interlocução, o Lévi-Strauss ele recupera uma ideia do Rimbaud de que a poesia serve para mudar o mundo. E ele cita Rimbaud ali no meio do texto para dizer que ele está trabalhando com uma perspectiva muito materialista de linguagem, uma perspectiva de linguagem como algo que produz uma ação, que produz uma prática transformativa. E nesse sentido, Lévi-Strauss, mas também xamãs e psicanalistas, tem uma perspectiva materialista da linguagem, de uma linguagem enquanto prática e de uma linguagem enquanto prática transformadora da realidade, novamente apontando homologias estruturais. Agora vamos tentar desenvolver o que seria essa tal dessa prática pela linguagem do psicanalista agindo sobre o mito individual do neurótico como uma experiência. Bom, agora a gente vai passar para a parte onde Lévi-Strauss vai debater a psicanálise e os insights que ele teve sobre a psicanálise a partir das análises dos sistemas mágicos. Lévi-Strauss ensinando a psicanálise para os psicanalistas e fazendo isso muito bem. Para começar essa explicação sobre a psicanálise, eu vou começar fazendo a apresentação de alguns conceitos que o Lévi-Strauss não explica no texto, mas que são importantes para entender como que ele está pensando a psicanálise e como Lacan vai pensar a psicanálise.
Eu vou fazer a apresentação desses conceitos em associação livre e depois a gente volta para o texto do Lévi-Strauss para refinar a apresentação desses conceitos e articulando com a história que o Lévi-Strauss nos conta. Então, o primeiro conceito que é essencial para entender a discussão de psicanálise que o Lévi-Strauss apresenta e que vai estar tanto no próprio Lévi-Strauss quanto no Lacan, Lacan vai importar esse conceito da mesma forma que o Lévi-Strauss usa, é o conceito de função simbólica. O conceito de função simbólica, ele é importado da lógica matemática para a linguística estrutural, e a linguística estrutural tem muito esse diálogo com a lógica matemática e essas importações da lógica matemática como uma tentativa de entender as leis estruturais da linguagem. Nesse conceito da lógica matemática, temos um eixo x e um eixo y. E o valor do eixo x responde em articulação em função do eixo y. Então, o eixo y dá o valor desse eixo x. Isso na linguística vai tomar, na linguística do Lévi-Strauss e do Lacan, vai tomar mais ou menos esse certo sentido. Há um discurso, e esse discurso tem o seu valor dado, e valor em linguística quer dizer sentido, significado, a partir de um outro elemento, um elemento que está implícito, um elemento que está escondido, mas que dá o valor desse discurso X. Vamos pensar esse discurso X como o discurso atual de um paciente sobre a própria vida. Então, essa narrativa histórica contínua de um paciente sobre a própria vida é esse eixo X. Esse que a gente poderia, inclusive, chamar de um discurso consciente. Esse elemento Y, que está implícito, a gente pode chamar também de um outro discurso, mas esse discurso está inconsciente. Esse discurso ele não está aparente na construção. E o conceito de função simbólica, portanto, vai nos dizer exatamente isso. Esse discurso X que o Lacan vai chamar nesse eixo metonímico, ou seja, nessa história contínua que o paciente nos conta, ou nessa história contínua da forma como uma pessoa está interpretando a própria vida, esse sentido está sendo produzido não só por essa narrativa contínua, mas por um outro elemento escondido. Esse conceito de função simbólica, ou seja, de que há um outro eixo narrativo dando o sentido do eixo narrativo atual, dando o valor desse eixo narrativo atual, lembra muito o conceito lacaniano de metáfora, que vai ser o próximo conceito que a gente vai explicar. Mas como que a gente vai ver, então, esse conceito de função simbólica agindo no pensamento do Lévi-Strauss e do Lacan? No pensamento do Lévi-Strauss, essa função simbólica diz respeito à forma como um outro discurso dá o sentido de um discurso atual. No caso do texto, como o xamã ele consegue introduzir uma narrativa mítica nesse eixo Y, dando o sentido de um eixo X. No caso, a história que a grávida está vivendo. Então a grávida tem uma representação consciente daquilo que ela está vivendo, sofrendo, fazendo, e o xamã, nessa narrativa tão detalhada e mítica, ele consegue colocar essa narrativa mítica em lugar de função simbólica à forma como a grávida está vivendo essa experiência. Por isso, tanta riqueza de detalhes na narrativa do xamã. E no meio dessa riqueza de detalhes de como ele vai contando aquilo que a grávida está vivendo, ele vai colocando esses elementos míticos. Então esses elementos míticos vão entrando na compreensão da experiência que a grávida está tendo, da compreensão do que ela está vivendo. Então tem a narrativa mítica em função simbólica com a experiência concreta, consciente da grávida sobre o que ela está vivendo, e o Lévi-Strauss vai dizer que essa função simbólica consegue ir tão profundamente que ela não fica só na dimensão da consciência daquilo que a grávida está vivendo, mas ela afeta a sensibilidade do corpo, que é também uma construção simbólica, a consciência do corpo que a grávida tem. Então, na forma como o xamã vai narrando, ele consegue produzir sentidos na sensibilidade do corpo a partir dessa narrativa mítica, que lembramos está se passando no próprio corpo da grávida. E Lévi-Strauss vai dizer ainda que
essa narrativa mítica em função simbólica, ela tem tanta eficácia que ela vai produzir efeitos inclusive no próprio corpo orgânico, nesse corpo que a grávida não consegue manipular conscientemente, mas a narrativa mítica consegue manipular de certa forma para além da consciência da grávida. Então a narrativa mítica afeta tanto a consciência da narrativa da grávida e como ela está vivendo aquela história, quanto essa dimensão simbólica do corpo e sua sensibilidade, quanto esses movimentos do corpo que são aparentemente inacessíveis à consciência. Temos aí o conceito de função simbólica operando em como Lacan está interpretando o efeito psicofisiológico daquela magia. Em psicanálise, esse conceito de função simbólica vai servir para dar um sentido à narrativa do paciente, quando se percebe que esse sentido que está se produzindo sobre a narrativa de um paciente, na narrativa de um paciente sobre sua vida atual, ele está sendo afetado, contaminado por uma outra cadeia discursiva. Essa outra cadeia discursiva pode ser de eventos passados da própria vida, pode ser de eventos passados da vida dos pais, pode ser compreensões que outro aborda sobre a nossa vida e que fica em algum lugar preso nas nossas memórias, mas como uma outra cadeia discursiva está dando o sentido atual da vida de um paciente, é isso que o Lacan vai chamar de função simbólica. Então, minha vida e os seus sentidos sendo ressignificada, recontada através de outros eventos da minha vida. Vamos passar agora para o conceito de metáfora e de sintoma como metáfora, que o Lacan vai produzir na sequência da carreira dele, que tem muito a ver com o conceito de função simbólica e que ajuda a seguir dando sentido a ele. Vamos lá? O segundo conceito que a gente vai apresentar é o conceito de metáfora ou de sintoma como metáfora. O Lacan recebe o conceito de metáfora e de sintoma como metáfora a partir do linguista Roman Jakobson. O linguista Roman Jakobson vai perceber que há na obra do Freud uma teoria da linguagem informal, digamos assim. E ele tenta trazer essa teoria da linguagem para uma nova compreensão estrutural da linguagem, para uma nova forma de conceitualização a partir da linguística. No Freud, na compreensão das leis das formações do inconsciente, Freud vai nos dizer, desde lá da interpretação dos sonhos, mas isso vale para todas as formações do inconsciente, que as formações do inconsciente respeitam duas leis. O deslocamento, como elementos vão se afetando um após o outro, e a condensação, como um elemento, como por exemplo o elemento do sonho, tem dentro dele a condensação de vários sentidos. O Jakobson e posteriormente o Lacan vão entender que esse conceito de deslocamento do sentido diz respeito à metonímia e o conceito de condensação da formação do inconsciente diz respeito a uma metáfora. O que quer dizer metáfora, então? Metáfora quer dizer que nas formações do inconsciente, um elemento ele tem dentro dele, na construção do sentido dele, várias cadeias discursivas reunidas, que produzem um sentido daquilo. E especialmente o Lacan vai usar isso para entender o sintoma neurótico. Ou seja, que o sintoma neurótico é uma espécie de condensação, é uma metáfora entre várias cadeias de sentido. Percebam que esse conceito de sintoma como metáfora é muito próximo do conceito de função simbólica. É de certa forma pôr em operação o conceito de função simbólica. Então, quando Lacan vai dizer que o sintoma neurótico é uma metáfora, ele está dizendo que a forma como um sujeito atualmente compreende a sua vida, dá sentido para a sua vida, ela está, de certa forma, respondendo a um outro discurso, uma outra experiência dessa vida, que vai determinando o sentido dessa vida atual, de uma forma repetitiva, de um jeito que o Lévi-Strauss vai chamar de uma cristalização afetiva, ou seja, vendo a vida, vivendo a vida, se relacionando de uma forma repetitiva, estruturada, cristalizada. Então, por exemplo, em clínica a gente pode ver como uma pessoa pode estar significando
algo como uma relação amorosa atual da vida dela, a partir de uma relação amorosa passada e das dores ou sofrimentos dela. Então, a forma como algo do atual é significado a partir de uma experiência passada que está, de certa forma, encoberta, diz respeito a esse conceito de metáfora. E o sintoma como metáfora é exatamente isso, como uma determinada forma de sofrer é possível encontrar outros elementos do passado desse sujeito que estão dando o significado daquela experiência. Às vezes elementos transgeracionais, inclusive, de como o sujeito recebe sentidos dos outros importantes da vida dele, sobre quem ele é, como ele é, de que forma ele deve viver. Então esses outros sentidos que o sujeito recebe e que de alguma forma ficam guardados em algum lugar nele, vão dando o sentido da vida do atual de forma repetitiva, e daí o conceito de metáfora e de sintoma como metáfora. Esse conceito de metáfora e de sintoma como metáfora é muito parecido com o que na sequência da obra do Lacan vai se chamar fantasia. Digamos assim que a fantasia também usa desse conceito de função simbólica para sua compreensão. E nessa forma de entender, isso que funciona como experiências passadas da vida do sujeito, tem também sempre essa relação com o outro determinando a forma como o sujeito está interpretando a vida. Ou seja, não é simplesmente uma produção de sentido individual, mas essa produção de sentido sempre em entrelaçamento com o outro. Sequência desse conceito de metáfora e de sintoma como metáfora, que é uma certa forma de transposição do conceito de função simbólica, agora a gente vai entender o conceito de mito individual do neurótico, que no fim das contas é também uma metáfora, e como Lacan e o Lévi-Strauss estão usando esse conceito. Bom, vamos então ao terceiro conceito que a gente vai analisar, o conceito de mito individual do neurótico, que tem muita correlação ao conceito de função simbólica e ao conceito de sintoma como metáfora. O mito individual do neurótico, que vai dar inclusive num artigo que chama o mito individual do neurótico, produzido por Lacan em completo diálogo com esse texto do Lévi-Strauss, ele se constrói a partir da seguinte ideia, de que a neurose é um mito individual. E o que quer dizer que a neurose é um mito individual? Entender essa construção parte de seguir uma crítica que o Lévi-Strauss está tecendo à modernidade. O Lévi-Strauss está dizendo que a modernidade é a quebra das cosmologias, é a ruptura das mitologias. E o capitalismo, ao romper com as mitologias, com as formas coletivas de organização do mundo, com as cosmologias, com as cosmovisões, ela retira esse espaço de organização coletiva do sentido da vida, e esse espaço da organização coletiva do sentido da vida passa então a ter que ser respondido no microcosmo da individualidade. Então, individualmente, o sujeito está tendo que lidar, digamos assim, com a produção de um sentido sobre as grandes questões da vida. Essa é uma forma, em oposição, de entender como o Lévi-Strauss está entendendo os mitos. Os mitos eles têm uma função social. A função social do mito é dar uma resposta coletiva às grandes questões humanas. Entre elas, qual é o sentido da vida e qual é o meu lugar nessa vida. Então, por exemplo, nas análises do Freud sobre os totens, dá para perceber muito claramente como um mito é uma certa forma de localização subjetiva numa construção de uma hereditariedade, numa árvore genealógica que liga o sujeito a um lugar no mundo. Inclusive, liga ele como uma espécie de ancestralidade aos mitos. O Lévi-Strauss está dizendo que isso é uma função extremamente importante, uma localização subjetiva. Inclusive, é uma ruptura que se encontra muito nos fenômenos de surtos psicóticos. A ruptura de um lugar ordenador do meu lugar no mundo como hereditariedade. E então, quando a gente passa para o tema do mito individual do neurótico, Lévi-Strauss está dizendo que não há mais essa organização coletiva das grandes questões da vida, e que isso acaba, de certa forma, se produzindo no microcosmo de uma individualidade, tomando numa construção
elementos da história de vida desse sujeito. Então, essa construção que vai dar uma espécie de lugar no mundo, de lugar social, de sentido da vida para esse sujeito, ela vai ressignificar essa cadeia atual discursiva de como o sujeito tem vivido a vida e vai produzir o que o Lévi-Strauss chama de uma cristalização afetiva. Ou seja, um sujeito vendo a vida, vivendo a vida, sofrendo e se relacionando de uma forma repetitiva, uma espécie de cristalização afetiva, como caindo sempre nos mesmos lugares. E o Lévi-Strauss vai dizer que isso vai conversar com uma forma como se produzir uma construção de qual é o lugar desse sujeito na vida. Quando o Lacan vai analisar isso, no mito individual do neurótico, ele pega o caso clínico do homem dos ratos. No caso clínico do homem dos ratos, a gente vê a neurose obsessiva se construindo através de uma função simbólica, ou seja, pegando essa cadeia atual da vida do sujeito e tendo o sentido dela dado pelas histórias da vida do pai dele. Então, o sujeito se reconhece como filho do pai dele de uma forma que ele parece se sentir repetindo os mesmos grandes conflitos e pensando se não deveria tomar as mesmas grandes escolhas que o pai tomou nesses mesmos grandes conflitos. Então, por uma espécie de ocasião do destino, a vida desse filho acaba nas mesmas encruzilhadas da vida desse pai, e essa encruzilhada acaba fazendo com que ele pense, se sinta assim compelido a cair nos mesmos conflitos e tomar as mesmas decisões. Então, esse mito individual, ou seja, a forma como esse sujeito está significando os conflitos da vida dele pelos conflitos vividos pelo pai dele, é a forma como Lacan vai entender a neurose, que no fim das contas é uma espécie de metáfora. No sofrimento atual da vida desse sujeito, a forma como o pai viveu e os sentidos que o pai deu a essa vida acabam aparecendo como aquilo que dá uma espécie de sentido desse sofrimento. Não necessariamente essa forma de viver atual precisa ser significada nessa relação hereditária com o pai, o que é muito típico da forma como Lacan está pensando a neurose obsessiva, numa relação de idealização tanto dominante da relação de um filho com um pai. Então tem essa relação de uma espécie de mestria, de como o filho se sente perante o pai, como organizador dessa neurose obsessiva, mas isso também pode acontecer de outras formas na construção de uma neurose, como, por exemplo, um sujeito significando uma relação atual, uma relação amorosa atual, através de outras relações amorosas que ele viveu, sem estar percebendo que ele está, de certa forma, caindo nesse processo de ressignificação do atual pelo antigo. E também isso pode aparecer na forma como um sujeito ele vai dando sentidos para a própria vida a partir de formas como o outro disse que ele deveria viver a vida. Muitas vezes ligados a próprias construções dos complexos de Édipo, né? De como nossos pais e mães projetam um lugar para a gente e de alguma forma a gente se sente impelido a vivê-lo. Então, quando Lacan e o Lévi-Strauss estão dizendo isso, que isso é um mito individual do neurótico, é novamente necessário ter uma certa ressalva com o termo individual, porque esse individual é sempre produzido nesse entrelaçamento com os outros, né? Nesse entrelaçamento com o coletivo. Mas digamos assim que o individual quer dizer no microcosmo. E, novamente, esse mito individual, ele é tanto a eficiência da função simbólica em ação, quanto também ele porta uma espécie de metáfora, né? Ele é uma metáfora. E retornamos agora ao conceito de eficácia simbólica. A gente foi ao longo do vídeo apresentando formas de entender eficácia simbólica, mas agora a gente vai entrar no sentido mais forte que o texto apresenta para esse conceito, né? Indo muito diretamente, o que é eficácia simbólica que o xamã consegue operar? Eficácia simbólica é um uso estratégico da função simbólica. A função simbólica, como a gente via, ela pode participar tanto dos processos de adoecimento neurótico quanto dos processos de cura. Ela é um sentido se interpondo a outra cadeia de sentido, um sentido se intrometendo em outra cadeia de sentido. A questão é que o Lévi-Strauss apresenta essa ideia. De alguma forma,
sabendo ou não, conscientes ou não disso, tanto o psicanalista quanto o xamã inventaram um uso estratégico da função simbólica. Como que o xamã faz isso? O xamã faz isso através dessa narrativa detalhada que vai misturando a vida consciente da grávida com a narrativa mítica, e essa narrativa mítica se passando no próprio corpo da grávida. O xamã vai conseguindo interpor, fazer intrometer esse discurso mítico na compreensão da grávida sobre o que ela está vivendo. O que ela está vivendo conscientemente, mas o que ela está vivendo também enquanto sensibilidade do próprio corpo e até nas respostas orgânicas desse corpo. O xamã, então, faz intrometer um discurso mítico na forma como essa grávida está vivendo o seu corpo. E nessa forma de fazer intrometer, ele também estrategicamente manipula, consegue produzir efeitos esperados, efeitos desejados. O Lévi-Strauss vai dizer que, no fim das contas, o psicanalista também faz isso. Não agora intervindo nessa dimensão tão direta do corpo, como na gravidez, mas intervindo numa dimensão mais psíquica. É claro que essa dimensão psíquica do sentido também é, de alguma forma, a vida afetiva vivida no corpo do paciente, mas de qualquer modo, Lévi-Strauss está dizendo que o psicanalista faz um uso estratégico da função simbólica. E voltando lá, a gente está vendo como função simbólica estava na explicação dos processos de construção dos sintomas neuróticos. Um caso clínico muito comum, por exemplo, é um paciente ou uma paciente que acaba ao longo da vida percebendo que ela recebeu um lugar social da própria família, como, por exemplo, ser o filho ou filha caçula que tem que cuidar dos pais quando eles envelhecerem. E muitas vezes a gente acaba percebendo que esse lugar, que é tipo uma espécie de mandamento do outro, e daí o certo peso do complexo de Édipo nas nossas vidas, esses mandamentos eles se perdem da nossa consciência, mas de alguma forma eles funcionam como impelindo a gente a viver a vida de uma determinada forma. Então, função simbólica diria como esses mandamentos que o outro diz sobre quem a gente acaba afetando a forma como a gente consegue viver a nossa vida, compreender a nossa vida, nos colocar nas relações. E o Lévi-Strauss vai dizer, então, que o psicanalista age ressignificando essa cadeia discursiva que estava produzindo nessa função simbólica o adoecimento. Como se faz isso? Claro, é necessário primeiro encontrar, através de uma exploração psicológica, quais seriam essas narrativas implícitas que estão afetando a forma como eu compreendo e sofro na minha vida, e ao reencontrar essas narrativas, ressignificá-las, mas ressignificá-las na fonte. E como se ressignifica nas fontes essas narrativas? É necessário interpor um outro discurso, interpor o discurso analítico entre esse discurso, digamos, traumático, sintomático, e o discurso atual da vida do paciente. Então é como se o discurso analítico se colocasse nessa comunicação que está produzindo o sintoma neurótico. E para entender melhor isso, a gente vai para o último conceito que a gente vai explicar aqui, que é o conceito de abreação. Abreação. Abreação é um conceito que tem um sentido na obra de Freud, que parece muito com o sentido de catarse. Freud está pensando que na nossa história, talvez alguns sofrimentos ficaram represados dentro da gente, e que o processo de elaboração de uma terapia envolve reviver aqueles sentimentos represados para conseguir botar eles para fora, para conseguir em uma experiência sentir e expressar aquilo que está de certa forma represado. Ou seja, talvez a minha tristeza atual, talvez a minha ansiedade atual, talvez o meu sofrimento atual seja uma tristeza escondida lá no meu passado que está represada e que enquanto eu não conseguir colocá-la para fora, eu não consigo transformá-la. Então, daí a ideia da terapia como uma rememoração, encontrar esses lugares de conflito na nossa história, para sentir, expressar, botar para fora como numa catarse essa experiência e conseguir ter o nosso presente transformado a partir disso. Essa ideia de uma transformação de uma afetividade que estava ali presa, ela está participando da forma como o Lévi-Strauss está entendendo
a abreação nesse texto e está entendendo a eficácia simbólica. Mas o Lévi-Strauss, de uma forma muito sagaz, vai apresentar uma espécie de outro sentido dessa abreação. Então, vamos lá, nessa eficácia simbólica, o analista encontra ali nesse processo de exploração analítica certos sofrimentos ou certas formas de se interpretar a partir do qual um sujeito está vivendo a sua vida atual sem saber. Como, por exemplo, naquele trauma infantil eu percebi que eu era um peso para os meus pais e eu sigo carregando esse peso até hoje. Então, conseguir retomar aquela história é uma forma de conseguir botar para fora aquela dor. Mas o Lévi-Strauss vai nos dizer que nesse processo de reencontrar esses pontos sintomáticos de uma história, o objetivo é conseguir ressignificar aquilo. E como se ressignifica aquilo? Primeiro, encontrando esses pontos sintomáticos da história, mas depois, com o discurso atual da análise, produzindo uma função simbólica com aquilo. Ou seja, se intrometendo na ligação entre essas duas cadeias, sintomática e atual, e ressignificando essa cadeia sintomática. Então, o discurso de análise volta ali para aqueles contextos de sofrimento e vão dando outros sentidos através do diálogo analítico àquilo que se passou, ressignificando aquele momento sintomático, ressignifica-se o presente ressignificado a partir daquele momento sintomático. Então, é uma dimensão afetiva, mas é também uma dimensão de ressignificação que se produz através de um uso estratégico da função simbólica. E, novamente, retomando a frase do Freud, uma batalha precisa ser lutada em seu campo. É necessário encontrar esses lugares sintomáticos para poder ressignificá-los e expressá-los, expressar a dor contida neles, para que eles parem de ressignificar a nossa vida atual. Mas o processo de fazer isso, o Lévi-Strauss, nessa nova compreensão do que seria uma abreação, está dizendo que isso depende do valor de uma experiência. Ou seja, que a psicanálise ou o xamanismo, a magia, ela é uma prática que usa do poder dessa experiência socialmente construída, e daí o sentido de reconhecimento social como muito importante para a eficácia simbólica que a gente já vinha tratando aqui, para através de um uso de uma experiência socialmente imbuída de poder, conseguir fazer essa transformação. Daí porque o Lévi-Strauss vai falar que a psicanálise é uma espécie de ritual. Tem um sentido pejorativo disso, do Lévi-Strauss dizendo que a psicanálise caiu num processo de repetição e tem uma relação meio ritualística com essa repetição técnica, mas tem também um sentido poderoso do sentido de ritual. O Lévi-Strauss está dizendo que o psicanalista, no seu jeitão, nessa persona, nesse personagem, na construção dessa cena discursiva tão peculiar que é uma cena analítica, ele usa do poder socialmente imbuído a essa experiência para produzir transformações, para que tenha poder discursivo de ressignificar essas histórias sintomáticas da vida do paciente. Então, o divã, a palavra poderosa e enigmática do analista, a posição do analista, todas elas vão contribuindo para a construção social dessa palavra com um poder específico de ressignificação. E essa ressignificação ela precisa se dar numa dimensão de experiência. Então, é uma compreensão muito materialista da linguagem, novamente, a linguagem usada estrategicamente com fins de transformação a partir de uma prática, a prática analítica, tal qual a prática xamânica. São uma espécie de rituais imbuídos socialmente de poder usado para ressignificação. E é isso. Então, a gente fez uma passagem sobre essa série de conceitos que me parece que traz um sentido de como o Lévi-Strauss está entendendo tanto o uso psicológico do feitiço e da magia como uma eficácia simbólica, quanto a psicanálise. Agora a gente vai voltar para o texto do Lévi-Strauss para ir refinando essas ideias a partir de alguns pontos que o Lévi-Strauss traz ali. Bom, vamos então a alguns pitacos do texto do Lévi-Strauss para refinar a apresentação desses conceitos que a gente fazia. Com a função simbólica, então, a gente tinha a ideia de uma espécie de paralelismo produzido entre discursos. Parece que isso fica muito claro quanto ao xamã, de como ele consegue fazer intervir o discurso mítico na dimensão do corpo da grávida e da forma como ela estava experienciando aquela realidade. Talvez isso não fique tão claro na dimensão da neurose e do funcionamento da psicanálise.
O Levi-Strauss está, de certa forma, nos dizendo que a psicanálise funciona fazendo intervir o discurso de análise e a cena analítica na relação que se estabelecia entre o sujeito e a forma como ele tem vivido concretamente, sofrido na tua vida, e esse mito estrutural do neurótico. Então, a cena analítica, ela aparece como uma forma de ressignificar esse mito estrutural do neurótico, produzindo esse paralelismo entre cena analítica e seu discurso e o mito individual do neurótico transformando. Na continuidade, Levi-Strauss vai apontar ali no texto uma grande ênfase à dimensão da experiência, a dimensão de uma experiência socialmente construída, através da qual a psicanálise e o xamanismo tiram seu poder. Então, Levi-Strauss está dizendo que não é simplesmente da fala que advém o poder do xamã e do analista, mas dessa experiência concreta, dessa forma de prática que tem um reconhecimento social e que retira desse reconhecimento social um poder, através da qual essa palavra tem capacidade de transformação. Daí a ideia de que a palavra do psicanalista tem poder, ela tem poder a partir de um lugar social construído e manejado pelo psicanalista. Então, essa espécie de rito da psicanálise, a forma como o analista se posiciona, os lugares estabelecidos, o divã, a fala enigmática do psicanalista, ela participa da construção desse rito através do qual há um poder imbuído da psicanálise que permite ao psicanalista conseguir ter efetividade na ressignificação desse mito individual do neurótico. Ainda na sequência do texto, num terceiro ponto, Levi-Strauss vai fazer uma crítica clara, severa, à ideia da psicanálise funcionando como rememoração, que era um tema muito presente no texto do Freud, né, na produção do Freud. O Levi-Strauss vai dizer que a psicanálise não funciona porque, em análise, se produz uma rememoração de algo que estava recalcado e se consegue chorar aquelas dores de volta. O Levi-Strauss vai dizer que a rememoração é um conceito frágil, problemático, porque passa a impressão que a neurose se construiu por uma vivência passada factual. Enquanto o Levi-Strauss está chamando a atenção para essa outra perspectiva de que a neurose não se constrói por uma vivência passada factual, mas ela se constrói por certas vivências do sujeito tomar uma função mítica para esse sujeito. Ou seja, certas vivências passam a servir como uma espécie de molde estrutural a partir do qual as vivências atuais do sujeito vão ser vividas e sentidas. Então, tem vivências muito importantes, impactantes da vida desse sujeito, isso cria uma formação mítica e estrutural que funciona como um molde a partir do qual a vida em sequência desse sujeito vai ser interpretada, sentida. E daí o Levi-Strauss dizer que essa formação da neurose produz uma cristalização afetiva. Como, por exemplo, nesses temas que eu trouxe, como às vezes uma pessoa recebe ali na tua infância ou da sua família ou em determinados contextos de vida uma espécie de mandamento do outro, que você nasceu para viver a sua vida assim, você é assado. E a partir daquilo mesmo, esquecendo, o sujeito passa a repetir isso na própria vida. Então a psicanálise visa encontrar essas formações sintomáticas e fazer aquilo que o Levi-Strauss e também o Lacan chama de liquidar a neurose, ou seja, de pôr fim à forma como essa estrutura mítica produz em função simbólica o sentido da vida atual do paciente. Na sequência do texto, Levi-Strauss vai apresentar uma outra série de ideias que é absolutamente importante para entender a obra do Lacan e a psicanálise estrutural lacaniana. Levi-Strauss vai partir de uma crítica, dizendo que a psicanálise tem que recusar uma ideia que está nela, que é a ideia de que o inconsciente é o inefável refúgio das experiências individuais. O que o Levi-Strauss está criticando é que a psicanálise cai numa espécie de romantismo, de que a psicanálise investigaria o profundo do ser humano, o secreto do ser humano, aquilo que ele nem ele mesmo compreende de si mesmo, nem ele mesmo pode aceitar de si mesmo. Levi-Strauss está criticando essa ideia e está apontando que a psicanálise tem que substituí-la por um ideal científico incorporado da teoria estrutural da linguagem.
Então, Levi-Strauss vai propor que o inconsciente são leis estruturais, através da qual as vivências individuais têm que responder a essas leis. Então, Levi-Strauss está fazendo uma divisão. O que se chama subconsciente seriam essas experiências individuais, as imagens provenientes das experiências individuais de cada um. Mas o que se chama inconsciente é pura forma, pura lei. Seria o estudo dessas leis, portanto, a própria psicanálise. E no fim das contas, ao longo do texto todo, a gente viu o Levi-Strauss trabalhando uma dessas leis, a lei da função simbólica. Lei que, na obra do Lacan, vai ser também pensada como a lei da metáfora e a lei da metonímia. Nesse campo dessas leis estruturais, também a gente poderia pensar a ruptura produzida na linguagem no campo da natureza humana. Então, o inconsciente seriam essas leis estruturais que vai afetar uma relação de sentido que se produz nas próprias imagens das experiências individuais. E o Levi-Strauss traz uma série de metáforas importantes para a gente pensar isso. Levi-Strauss vai dizer que o subconsciente é como o léxico individual, ao passo que o inconsciente é uma gramática, ou seja, são leis. Metáfora absolutamente presente no ensino do Lacan. Depois o Levi-Strauss vai propor que o inconsciente ele é indiferente, tal qual o estômago, aos alimentos que passam por ele. Ou seja, o inconsciente ele não é as imagens que passam por ele é essas leis estruturais que vão produzir uma espécie de gestão, uma espécie de transformação, uma articulação entre essas imagens que passam por ele. Quando o Levi-Strauss está fazendo essa metáfora do órgão, essa é também uma metáfora que a gente vai reencontrar em Lacan. Órgão no sentido de que o inconsciente como órgão ele ocupa uma função específica dentro de um sistema. Esse sistema do psiquismo. Então, o inconsciente ele é pura forma. Daí o Levi-Strauss dizer que o inconsciente é vazio. De novo, uma metáfora que a gente vai reencontrar muitas vezes no Lacan. Vazio no sentido de que o inconsciente ele é pura forma e os conteúdos que se passam por ele, como o alimento que passa pelo estômago, são provenientes do subconsciente, mas essa pura forma vai afetar como isso produz efeitos. Então, no texto que a gente viu, a função simbólica é uma dessas leis estruturais do inconsciente que ela vai afetar como se produz efeitos entre a experiência individual e a experiência passada de um indivíduo e a forma como ele vive sua realidade. Então, temas muito importantes para a obra do Lacan, esse ideal cientificista incorporado da linguística, tomar o inconsciente como uma gramática, tomar o inconsciente como leis estruturais, e como, enquanto leis estruturais, ele poderia ser compreendido através de uma ciência, recusar o inefável, recusar essa dimensão do profundo da experiência individual, a compreensão do inconsciente como pura forma, ao passo que os conteúdos eles vão ser, de uma certa forma, metabolizados por essa pura forma. Portanto, função simbólica é uma dessas leis estruturais do inconsciente, ou seja, como um determinado discurso implícito pode dar o valor de um outro discurso. Nesse caso, a vida consciente atual de um paciente pode estar sendo significada por um mito, seja ele coletivo ou individual, que produz esse efeito de formação sintomática, na forma como essa vida está sendo significada repetitivamente. O que o Levi-Strauss estava chamando de cristalização afetiva. Na sequência, o Levi-Strauss vai dizer que o mundo do simbolismo ele é extremamente variado, mas não só as leis. Portanto, é possível uma ciência sobre esse mundo do simbolismo, não na variabilidade infinita dos seus conteúdos, mas nas leis que o estruturam, novamente aportando o ideal cientificista da linguística para a psicanálise. E ainda na sequência, num outro insight do Levi-Strauss, ele vai dizer que os mitos coletivos que ele passou a vida inteira estudando, eles são infinitos na sua variabilidade. Mas ele repete determinada função através do infinito dos seus personagens. Então, há infinitos mitos enquanto conteúdo, mas há funções que eles ocupam que são repetitivas,
através da infinidade dos personagens. E ainda o Levi-Strauss vai jogar isso para a própria psicanálise. Talvez para além da infinidade das neuroses, elas estejam repetindo certas funções. E daí o Lacan vai tomar isso para entender que há como tipos fundamentais de neurose. A obsessão, a histeria e a fobia seriam como essas funções repetitivas para além da variabilidade do sofrimento e das vivências de cada um. Por fim, uma última citaçãozinha do Levi-Strauss. Todo mito é a busca de um tempo perdido. Hoje existe a psicanálise, porque nas sociedades modernas não há mais lugar para o mítico, a não ser no próprio homem. Levi-Strauss está dizendo que o mito ele ocupa uma função de busca de um tempo perdido, ou seja, de uma ligação do homem com uma trajetória, com uma hereditariedade, com um lugar simbólico, através do qual a vida dele tem um sentido, tem um lugar. E que como isso caiu nas sociedades com o capitalismo e a queda do lugar dessas cosmologias, pôde então surgir a psicanálise, porque esse espaço do mito coletivo passou a ser vivido no microcosmo de uma individualidade. Essa explicação da psicanálise como uma espécie de materialismo histórico da psicanálise, como efeito da modernidade e da ruptura das cosmologias, a gente vai reencontrar também ao longo de toda a obra do Lacan. Que a psicanálise ela é um efeito da modernidade e da quebra das suas cosmologias, tanto o sintoma neurótico quanto a psicanálise como tentativa de cura deles. E é isso, terminado o vídeo sobre eficácia simbólica, a gente vai seguir essa série de textos do Levi-Strauss, tentando trabalhar com as leis estruturais do parentesco e o texto do Lacan, o mito individual do neurótico. Quem puder, curta, se inscreva e compartilhe. Um abraço.